Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Resenha com PH. Eu sou o Rafael com PH e a resenha de hoje é do épico A Odisseia, dirigido pelo Christopher Nolan. Christopher Nolan, cara, ele é um dos meus top 10 diretores. Assim, meu top 10 é só top 10 em nome. Assim, meu top 10 deve ter 20, 30 diretores. Né? Não dá para eu escolher só 10 diretores. Mas o Christopher Nolan tá lá. Eu acompanho ele assim desde que ele fez Amnésia. Assim. Eu lembro que na época ele fez Amnésia e Insônia, ele ainda não era muito conhecido e eu já tava na época torcendo para ele fazer o Batman, que eu achava que ele tinha a vibe do Batman, e é um cara que eu vi todos os filmes dele, nossa. Agora, com relação à Odisseia, eu tava lendo Odisseia, mas eu só li até metade porque a Odisseia, ela requer atenção, né? E eu trabalhando, eu, por exemplo, não consigo ler no ônibus. Tem livros que eu consigo ler no ônibus, né? E a Odisseia não dá para você ler no ônibus. É, assim, a Odisseia é um clássico que todo mundo conhece. É um filmão. Não é uma obra-prima. Eu fui esperando assim, uma obra-prima, o melhor filme já feito, um filme que só ele conseguiria fazer. Não senti tanto isso da parte de direção de arte, design de produção, que eu acho que, por exemplo, o Guilherme Del Toro faz mais interessante. O Tim Burton, eles têm aquelas cores, aqueles visuais, até o Frankenstein do Del Toro é uma coisa, né, maravilhosa. Aqui eu achei interessante que o Nolan, ele é um cara muito pé no chão, né? Ele pegou o Batman e tentou explicar tudo que tinha ali no universo Batman, tentou não botou coisas sobrenaturais, fantasiosas, então você não tinha vários vilões do Batman que eram vilões com superpoderes, nunca apareceram. Nem o Robin ele conseguiu fazer ali de maneira, apesar de aparecer no último filme, ele não conseguiu fazer de maneira verossímil. O Batman dele é todo verossímil, é todo pé no chão. Ele quase criou um Batman que poderia existir no mundo real. Então é muito surpreendente aqui na Odisseia ele abraçar o fantástico, né? Porque, por exemplo, o Troia, né, do Brad Pitt, dirigido pelo Wolfgang Petersen, elimina o elemento fantástico. Não tem deuses, não tem interferência dos deuses nem nada. E foi uma crítica na época. E aqui cabe até rapidinho um easter egg, que o Nolan, na época, queria fazer a Troia. Ele sempre quis fazer Troia, sempre quis fazer Ilíada e a Odisseia. Só que ele era novo, ele não era conhecido na época. Os caras deram um Batman para ele, e pegaram alguém mais renomado para fazer o Troia. E aí foi aquela versão com Brad Pitt, Eric Bana e tal. Mas o Nolan, na época, ele tentou se candidatar para dirigir o Troia, né? Então já vem de lá de trás o sonho dele, a conexão dele com o Romero. E aqui ele abraça muitos elementos fantásticos, mas ele faz uma coisa que aí de repente é opinião minha, que é uma opinião minha, então de repente não sei se era a intenção dele, mas em vez de ele criar um mundo fantástico, onde aquelas coisas fantásticas existem, ele parece trazer o fantástico para o nosso mundo. Então ele tenta meio que fazer como se fosse o passado nosso, o mundo real, e essas coisas fantásticas tivessem existido. E com a queda de Troia, tudo isso foi se perdendo, morrendo. Então tanto a direção de arte, design de produção, é um pouco mais, né, pé no chão, não tem aquelas liberdades artísticas que um Del Toro, um Tim Burton, sabe, outros diretores tomam. O grande mérito para mim, assim, é o roteiro, né? O Nolan, eu acho que o Nolan é um ótimo roteirista, as pessoas não percebem. Eu acho que ele até o primeiro ponto de destaque dele é como roteirista. E principalmente com essa coisa que ele faz com linhas do tempo. Ele gosta muito de brincar com a linha do tempo. Ele faz isso aqui. Ele começa já tudo já aconteceu. E aí você vai voltando e você vai vendo as coisas acontecerem. Então isso traz um dinamismo. E, por exemplo, ele cria uma jornada do herói de verdade, porque o Odisseu aqui, ele já começa como celebrado, não sei o quê, só que aí você vai vendo a verdade, vai vendo o que ele e os homens deles fizeram até conseguir chegar em casa, e vê que eles não eram... Tudo bem, os fins justificam os meios, tal, mas eles fizeram muitas coisas ruins, muitas coisas questionáveis,
Então ele se torna o herói durante a jornada, durante a Odisseia, né? E é até interessante porque tem um personagem, a Circe que é interpretada pela Samantha Morton, né? Samantha Morton que surgiu lá no Minority Report, ela era Precog, mas ela fez Walking Dead, fez várias outras coisas. A Samantha Morton é ótima. A cena da Circe é o ponto de virada ali, de a chave, quando os personagens viram a chave em relação à atitude deles, né, moral. E essa sequência da Circe, com certeza, a Samantha Morton vai ser indicada ao Oscar de atriz coadjuvante por essa cena. Com certeza. Com certeza. Ela é uma cena, sabe, sem grandes efeitos, passando, mas é uma cena muito boa. Os diálogos dela, a cena dela é muito boa. O filme tem uma fotografia linda. Eu vi o filme, como o IMAX aqui estava lotado e eu queria ver o filme logo, eu vi o filme no X Plus. Só que infelizmente eu vi dublado. Mas assim, se você puder ver na maior tela possível, veja, tá? O X Plus é bom porque o som do X Plus é Dolby Atmos e tal, é um som maravilhoso. Mas o X Plus ele já é maior que a tela normal. Cara, e o filme foi todo filmado, todo com câmera IMAX, todo. Não teve assim, porque os filmes geralmente eles são normais, aí quando tem a cena IMAX ele abre, né? Se você prestar atenção. O filme todo foi filmado com IMAX. Caraca, cara. Tem momentos assim, tem um momento que o Tom Holland tá conversando com a Anne Hathaway, e eles estão na sacada assim, e aí é quase um close neles, mas você vê tudo, você vê o mar, você vê a montanha lá no final, sabe? Você fica tomado, é difícil, você não percebe, sabe? Só na hora que você tá vendo, você fala assim, caraca, como eu tava perdendo isso em outros filmes, sabe? Ver tudo. Sabe, parece que tá tudo, o mundo se abre para você. Eu vou destacar nesse filme, por exemplo, a sequência do Ciclope. Aterrorizante, é um filme de terror, aquela sequência do Ciclope. O Ciclope dele, o design do Ciclope dele é bem legal, que é bem diferente. Não é o Ciclope tradicional, é um Ciclope bem mais grotesco. A sequência lá dos gigantes, quando ele enfrenta alguns gigantes, os soldados... eu não sei se seriam os mirmidões, mas é um dos soldados mais... também aterrorizante, assim, é muito boa, porque os caras são gigantões destruindo tudo. Outra sequência, a sequência da Circe, e uma sequência também muito bem filmada, muito bem fotografada. Nossa, tem um clima sobrenatural muito bom. É a sequência no inferno, quando ele fala com os mortos, que é também muito bem feita. E assim, o filme o filme tem muitos momentos, por exemplo, o momento assim que para mim dá uma agarrada um pouco, são as cenas dele com a Calypso, né, que são as cenas onde ele fica conversando e tudo mais, tal. Mas o filme tem muita ação, é um filme de aventura. E o filme é muito engraçado, porque o filme tem uma estrutura, né, é engraçado, mas é interessante porque ele tem uma estrutura assim. Eles estão em alto mar. Eu tô com fome. Terra à vista. Vamos descer lá pegar comida. Eles descem lá, dá tudo errado. Eles saem correndo. Alto mar. Terra à vista, vamos lá. Chega lá, vamos pegar comida. Dá tudo errado. Eles saem correndo. Então tem várias cenas deles saindo correndo, fugindo. Primeiro eles tentam lutar, quando começa a morrer, começa a fugir. É muito divertido. Aí, o ato final, que é o ato, né, spoiler, né, spoiler, que é quando a sequência dele, quando ele volta para Ítaca, e aí, né, ele tem toda aquela situação, porque a Penélope tá lá, já há 20 anos, tentando afastar os pretendentes estão morando lá, já há 3 anos morando no castelo dela, esperando ela escolher um deles, e aí tá no limite. Essa parte dá um pouco de travada. Eu acho, mas aí eu acho que é culpa minha, porque tem um filme de 2024 muito bom chamado O Retorno, com o Ralph Fiennes, e a Juliette Binoche. Que O Retorno é o Odisseu, mas o filme todo se passa só em Ítaca. Ele chega em Ítaca e é o filme todo ele lidando com o estresse pós-traumático da guerra, que é muito legal. Essa abordagem moderna para algo que não existia, não era falado na época. E a parte dele
com os pretendentes, né, é muito mais violenta o embate. Aqui também tem isso, mas só que demora um pouco. Eu senti que o filme tem 2 horas e 50, o filme não... O tempo passa, tá? Não tem momento que você fala assim, caraca... Não, o filme passa, o filme voa, tá? Mas eu acho que aqui no ato final, ele dá uma engasgada antes de pegar. Tem umas coisas que ele faz assim de maneiras poéticas, filosóficas, você fala assim, cara, vai logo, vai logo. Aí quando ele finalmente vai, caraca, é um espetáculo. As lutas, as mortes, não sei o quê. Eu achei interessante que o Nolan faz um questionamento filosófico. Tem algumas abordagens contemporâneas que ele faz, por exemplo, falar dos veteranos de guerra. Então, você fica muito lembrando do tratamento que os veteranos têm, pelo menos nos Estados Unidos, assim, voltando ao Vietnã, voltando à Segunda Guerra Mundial, o estresse, o trauma, ou a maneira como as pessoas veem, você é veterano de guerra, você pode sentar aqui, vou te dar comida, mais um veterano de guerra, você estava na guerra mesmo, não sei o quê, tem aquelas coisas. É interessante também quando eles invadem Troia, como e eu não sei se foi intencional, mas é legal que a maneira como eles abordam, parece que eles são Navy SEALs dos Estados Unidos, sabe? Eles chegam de maneira bem como se fossem Marines ou Navy SEALs. E é muito curioso que os militares, os militares americanos, navais e tudo mais, eles tem literatura obrigatória, vários desses livros épicos, né? Portões de Fogo, que fala de Esparta e tudo mais, tem essa conexão. Então você vê de onde surgiu isso. Mas assim, no geral, é um bom filme. Como eu falei, não achei aquela obra-prima, tipo assim, caraca, o melhor filme já feito do Christopher Nolan. Mas é um filmão. Recomendo ver no IMAX. Assim, se você conseguir ver, quer ver, veja, né? Vê na tela normal, vê no X Plus, vê no D-Box, mas assim, na melhor tela possível, maior tela possível, tá? É um filme que vale a pena ver. Se você pegar uma sessão cedo, né? Pegar uma sessão tipo 9 horas, vai sair 11 e pouco da noite, sei lá, se você tem carro, não sei, mora perto do cinema. Mas assim, você não sente o tempo passar, cara. Não sente o tempo passar, impressionante. Eu fui preocupado, eu levei amendoim, levei coisa para beliscar, água, né? Mas eu não quis beber muita água com medo de ficar com vontade de mijar. Mas, cara, o filme voa. E, assim, muito bem filmado. É um filme que fotografia, roteiro adaptado, vai ter várias indicações, tá? Então fica aqui minha dica. A maior tela possível, IMAX X Plus. A Odisseia, Christopher Nolan nos cinemas. Se você gostou, ó, dá um like, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, indica o canal para os seus amigos, para o entregador da Shopee, entregador do Mercado Livre, da Amazon, sei lá, para todo mundo, tá? O padeiro e tal. E como sempre, pessoal, obrigado por ter assistido. Tchau, tchau.